Oi meninas, tudo bem? Ah, ficou escuro. Eu vou acender a luz, esperem um minutinho. Tá no meio da tarde, eu achei que ainda tinha claridade, mas o tempo aqui tá meio nublado, então ficou melhor, né? Tá. Vamos para mais um biquinho hoje? Olha, esse biquinho que eu vou fazer hoje, ele é bem simplesinho. É um biquinho para iniciante, mas ele fica uma graça, tá, gente? É legal para vocês fazerem paninho para dar de presente, ou até para não ficar com aquele paninho xoxo na cozinha. Ele é muito bonitinho e muito fácil de fazer, é só 3 carreirinhas, tá? Eu vou usar para fazer o bico agulha de 1,75, que eu sempre uso, 1,75, linha Anne, tá? Minha linha Anne. E como é 3 carreiras, a gente vai começar aqui, ó, do lado avesso do pano, tá? Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu encomendei um monte de paninho. Porque aqueles paninhos legais que eu fiz os primeiros vídeos, que eram ótimos, maravilhosos, aqueles paninhos, a moça que me fornecia, ela tá fazendo mudança de casa, enfim, e ela não tá podendo me entregar os panos. Então eu comprei uns da Shopee mesmo para gravar para vocês. Não tem uma qualidade tão boa, mas enfim, é só para ensinar para vocês, né? O que eu vou fazer com aquele monte de pano de prato depois eu não sei. Acho que eu vou botar na quitanda para vender. Mas enfim, o que eu quero, o meu objetivo no canal é sempre dividir o meu conhecimento com vocês, tá? Conhecimento que eu adquiri quando eu era criança, para quem não sabe a minha história, e depois de muitos anos, mais de 40 anos, sem fazer crochê, na pandemia, o crochê virou minha fonte de renda e hoje eu vivo do crochê. É claro que eu não vivo de pano de prato, mas eu vivo das mega mandalas que eu faço e forneço para algumas galerias de arte. Mas o paninho de prato é uma coisa que quando calha de ficar um mês sem eu ter trabalho para preencher com as mandalas, todas as crocheteiras que trabalham comigo, se eu não tenho trabalho para todas, o pano de prato é uma fonte de renda para elas, tá? E aí, com elas conversando e tal, eu vou pegando os biquinhos e fazendo. E tudo começou, os biquinhos, porque os meus bicos, as minhas toalhas de casa estavam um horror. Eu resolvi fazer paninho de prato novo para casa e eu vi que vocês gostaram. Então eu tô pegando com as crocheteiras que trabalham comigo mesmo, modelinhos novos de biquinho. Alguns eu tô até ajustando e a gente tá fazendo aqui para dividir com vocês, para vocês terem uma rendinha, para vocês uma rendinha extra, para vocês enfeitarem sua casa, para vocês darem de presente, enfim. Então esse pano que eu vou trabalhar hoje é um pano que já foi usado, é um pano da minha mãe e bem meia boca, mas que dá para me fazer a aula para vocês, tá? Vamos falar sobre a divisão do caseado. Como eu sempre falo, o crochê é livre. A crocheteira varia. A crocheteira pode fazer todo o caseado e depois dividir os quadradinhos na primeira carreira, depois do caseado. Dividir da forma que ela quiser, no meio da correntinha, em cima do palitinho, enfim. Eu estou falando por mim. Eu, Mia, não gosto. Eu já gosto de fazer a divisão no caseado, porque eu acho que dá uma continuidade, tá?
Então, isso varia de pessoa para pessoa, não tá errado, nem do meu jeito, nem do jeito que as outras pessoas podem fazer, que é dividir o caseado na segunda carreira, tá, gente? O crochê é uma técnica livre e você, das duas maneiras, está correto, tá? Esse bico, ele precisa do seguinte, múltiplos de 5 e mais 4 quadradinhos ou caseados. Ou então, múltiplos de 5 menos 1. Dá na mesma, tá? Então, são múltiplos de 5 mais 4 ou múltiplos de 5 menos 1. Decorem da maneira que vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, por exemplo, se for dar 40, esse pano aqui eu nem tenho, nem tirei a medida dele. Se for dar 45, se você fizer 45, tem que ter um total de 49 quadradinhos. Ou, se der 50, você vai também tirar um e fazer 49, tá? Independente do tamanho do pano de vocês, independente de onde vocês vão crochetar esse bico, então é sempre múltiplos de 5 menos 1 ou múltiplos de 5 mais 4, tá bom, gente? Eu sempre gosto de começar ensinando o cantinho para vocês, porque tem gente que chega no canal e é novo no crochê. Então, eu sempre gosto de explicar, ó. Essa toalhinha tá esquisitinha, a bainha dela não é uma bainha ideal para fazer. A bainha ideal, ela tem que ser bem pequenininha, porque se ela é um pouquinho mais larga e se você não puxa a linha direito, aqui fica encolhido, né? E não fica legal, já não dá um acabamento bacana. Essa bainha é grande, então eu tenho que tomar cuidado na hora do caseado, de esticar bem a linha, para fazer o palitinho bem retinho, para não enrugar o pano, tá, gente? Vamos começar aqui, ó. Como é que a gente faz? Vem aqui no cantinho, ó, na bainha dos dois lados, ó, injeta a agulha, puxa a linha, aqui, ó, pra ficar na altura do pano e dá um ponto baixo. Geralmente, aqui pra fazer a curvinha, varia muito da tensão da corrente, do ponto de vocês. Pra mim, geralmente, 4 correntinhas, como a minha correntinha é mais apertadinha, ó, 4 correntinhas eu consigo fazer a curva. Aqui eu acho que até com 3 eu conseguiria, porque ele tá pequenininho esse cantinho. Mas eu vou deixar minhas 4 aqui, ó. Vamos ver se não vai ficar muito sobrando. Não, ó, ficou bonitinho, tá vendo? Tá. Então, eu já fiz o meu cantinho. E agora? Agora a gente faz 2 correntinhas, dá um espacinho. Ai, meu Deus, pronto. Dá um espacinho aqui, tem alguém me ligando. Dá um espacinho aqui, ó, pra não ficar muito juntinho, nem muito esticado, tá? Tenta fazer uma medida mais certinha da largura das correntinhas, injeta a agulha no tecido, estica aqui, ó. Vocês estão vendo? Se eu esticar pouco, a bainha dobra. Então, eu tenho que esticar, porque a bainha é mais larga. E faço mais um ponto baixo, tá? 2 correntinhas. E, novamente, ó, dou uma medidinha, mais ou menos é esse o espaço. Injeto a minha agulha aqui,
puxo a minha linha. E dou uma laçadinha aqui, tá? E assim a gente vai fazer até o final do pano, tá? Deixa eu falar outra coisa pra vocês, gente, antes de eu continuar, porque depois eu acabo esquecendo. O YouTube me mostra que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no meu canal. Eu não posso obrigar ninguém a se inscrever no canal, é claro, a liberdade é de vocês. Se vocês gostarem, vocês se inscrevem, se vocês não gostarem, vocês não se inscrevem. Mas eu percebo que existe uma mentalidade entre as crocheteiras de não colaborar com a outra. E eu realmente estou nesse canal aqui e criei esse canal para passar ensinamento para a mulher. Eu acho que nós, mulheres, nós temos que nos unir, né? Cada uma busca sua renda, cada uma busca sua fonte de renda, cada uma sabe a luta que tá. Eu faço mega mandalas. A minha mão já fazem 5 anos que eu tô trabalhando com mega mandalas. Eu já tô sentindo que eu vou ter problema de tendinite. Então eu tento distribuir os trabalhos mais pesados para as crocheteiras mais jovens. E fico com mais leve. Eu sei que no futuro eu não vou poder trabalhar com material mais pesado, porque a mão cansa, o ombro cansa, dá desgaste, enfim. Mas trabalho leve dá para fazer. Então a intenção é dividir mesmo o conhecimento com vocês no YouTube. E também, claro, óbvio, eu não vou negar que o YouTube para mim é no futuro uma fonte de renda. Eu penso dessa maneira. Em primeiro lugar, vem dividir o conhecimento com vocês. Em segundo lugar, é obter uma fonte de renda extra, para mim não sofrer tanto, porque é só eu e minha mãe de 80 anos e ela depende de mim, eu cuido da minha mãe. Então, se você puder deixar um joinha aí, se inscrever no canal, a tia Mi vai ficar muito, muito grata de verdade. Mas eu só quero que você faça isso se você achar que eu mereço. Se você não gostou da minha aula, não se inscreva. Mas se você gostou e tá voltando e tá assistindo de novo, se inscreve. Somos mulheres. 99,9% do meu público no canal é mulher. Deixa faça a inscrição que você tá me ajudando e eu tô te ensinando, né? É uma troca, né? Tudo é política no mundo. Então você me ajuda, eu te ajudo. Claro que não tô tentando corromper vocês. Eu só quero que vocês curtam se vocês gostarem. Tá bom, gente? E se vocês não gostarem do canal, mas gostarem do vídeo, deixa um joinha que pra mim já tá ótimo. Eu vou entender que vocês compreenderam o que eu ensinei e esse feedback pra mim é muito importante, porque às vezes eu tenho a impressão que eu não consigo me explicar direito pra vocês, tá bom? E a segunda coisa que eu queria agradecer, aí é de coração mesmo, meninas, a faixa etária de 100% do meu público é de 45 a 65 anos. Então, estamos todas na mesma faixa etária, pessoas mais velhas, as menininhas que eu adoro, as de 60 para 65, então eu tenho paixão, né? Eu cuido da minha mãe, que é uma fofa, e eu adoro essa idade, essa faixa etária. Então, muito obrigada a vocês por me acompanharem, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia como eu fico feliz de atingir essa faixa etária que me acompanha, tá bom? Eu vou fazer todo o meu caseado até o final, porque eu já falei demais e vocês devem estar falando, cala a boca, Mia. Vou fazer o meu caseado e volto com a segunda carreirinha do paninho pra vocês, tá bom? Até já! Gente, tinha começado a fazer aqui, ó, sem gravar. A Mia é doida, né? Bom,
Gente, eu fiz todos o caseado, ó, que gracinha. E agora, nós vamos fazer o primeiro quadradinho aqui, ó. Tá? Na verdade, esse último quadradinho aqui não ficou legal, vou refazer ele. Aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E venho aqui no final e faço, como o espaço ficou muito largo na divisão, aqui ó, eu faço dois pontos esticados para ele ficar mais justinho, tá? Mas deu certo a contagem e não tem problema, tá? Agora, nós vamos virar o pano. Vamos fazer uma correntinha de subida. Quando acontecer de dar o número exato, mas ficar um espaço muito grande que não dá divisão nem para mais nem para menos, como foi o caso aqui desse pano, vocês podem terminar o final assim, ó, com um ponto baixo, aliás, um ponto alto e um outro seguido para ficar um pezinho de galinha aqui no canto. Não fica lá aquela super perfeição de acabamento. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na real, é o seguinte, crochê, acontece isso, tá, gente? Não é só você que erra. Eu erro, quem ensina erra, todo mundo erra. O crochê é uma técnica livre, então os erros podem acontecer e não está errado. A gente desmancha e faz de novo, ou tenta amenizar o problema, tá bom? Aqui, nesse caso, eu tô tentando amenizar o problema. Então, eu fiz aqui, eu vou andar aqui, ó, com um ponto baixíssimo nesse segundo ponto esticado que eu fiz, até chegar aqui, ó, nesse palitinho que seria o último, tá? Aqui eu faço um ponto baixo e mais duas correntinhas. E preencho esse meu primeiro quadradinho aqui, ó, com dois pontos baixos. Eu vou desmanchar porque eu não gostei. Não gostei. Dá pra fazer diferente, ó. Eu encerrei aqui, o que que eu posso fazer, então? Pra ficar retinho, porque se eu tivesse continuado da maneira que eu tava fazendo agora, ia ficar um buraco. Eu faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho nesse próximo palitinho e faço outro ponto alto. Esse é um erro que aconteceu na minha toalha, tá, gente? Se vocês conseguirem fazer a divisão corretinha, sem ficar espaços gigantes ou espaços pequenos demais, não vai acontecer isso. Mas, enfim, no final vai ficar tudo bem. Ó, então, eu vou contar isso aqui como um quadradinho cheio, tá? Agora, eu faço duas correntinhas e um ponto alto em cima do caseado aqui. Mais duas correntinhas. Eu tô olhando, eu não tô gostando muito, mas não teve muito o que fazer aqui. Eu ia ter que fazer o caseado muito, muito apertadinho para dar os 5 mais 4, os múltiplos de 5 mais 4. Aí eu desmanchei um pedaço do meu caseado, aumentei, ampliei os pontos, mas mesmo assim eu reduzi um bico, né? Mesmo assim deu diferença na medida do pano.
isso pode acontecer com vocês também, tá? Aí vocês vão, fazem, desmancham, vejam como fica melhor o cantinho para vocês, para não ficar uma coisa mal acabada. Aqui no final eu sei que vai ficar legal. E vamos prosseguir aqui, ó, com os quadradinhos vazios. Ó, então são 2 correntinhas. Quem gosta de fazer o caseado, outra coisa que eu gosto de explicar, já falei sobre isso em outros vídeos, mas muitas vezes a pessoa gosta de fazer todo caseado, bonitinho, e depois fazer a divisão dos quadradinhos, não importando se caia a divisão aqui no meio da correntinha ou em cima do palitinho, tá? Eu não gosto, então, por isso que eu apanho às vezes. Porque eu gosto de dar uma continuidade aqui, ó. O palitinho tem que ser... Eu gosto de fazer a divisão no caseado, para depois, ó, o palitinho ficar em cima do palitinho. E é dessa maneira que a gente vai fazer a nossa carreira de quadradinhos em branco, quadradinhos vazios, tá? Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Olha, gente, tô chegando no final dos quadradinhos. Então, eu queria mostrar pra vocês que o último, ó, eu sempre faço ele cheio, tá? Mas, se vocês quiserem fazer um quadradinho vazio, também não tem problema. Eu gosto porque eu acho que fica um crochê, um acabamento mais estruturado. Fica mais firmezinho, fica... Na minha opinião, fica melhor, tá? Mas nada impede de vocês fazerem um quadradinho vazio também. Ó, então eu fiz o quadradinho cheio aqui, que é o último. E agora eu vou virar o meu trabalho. Vamos para a nossa segunda carreira, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, direto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular esse quadradinho que eu fiz fechado, esse quadradinho aberto, né? O primeiro aberto. Venho no segundo quadradinho aberto e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo quadradinho aqui eu faço outro ponto alto. Ó, vai ficar um Vzinho, tá vendo? Agora a gente faz 1, 2, 3 correntinhas, pula esse quadradinho aqui seguinte, a gente fez o Vzinho aqui, a gente vai pular esse, vai chegar nesse daqui, ó, e a gente vai fazer um ponto baixo. Em cima do palitinho, bem em cima desse palitinho aqui, a gente vai fazer um segundo ponto baixo. E depois do palitinho aqui na correntinha, a gente vai fazer um terceiro ponto baixo, tá? Então, são 3 pontos baixos. E, novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Pulo, deixa eu tirar essa linha de acabamento aqui. Fiz 3 correntinhas, pulo esse quadradinho vazio, venho no próximo e faço um Vzinho com um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Tá? Então, ficou um segundo Vzinho. Depois do Vzinho, o que a gente faz? 3 correntinhas. Pula um quadradinho vazio, vem no próximo quadradinho e faz
um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo em cima do palitinho aqui e um terceiro ponto baixo depois do palitinho. E assim a gente vai, ó, 3 correntinhas, pula esse quadradinho, faz o Vzinho aqui. Esse Vzinho tem que ser separado um ponto alto do outro por 3 correntinhas. E a gente vai prosseguir dessa maneira até o final da nossa carreirinha, tá? Então, eu vou fazer todo o meu final aqui, aliás, toda a minha carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. E cheguei aqui, ó, gente, no finalzinho. Aqui eu não comecei com 5 correntinhas direto e o Vzinho. Aqui eu fiz o Vzinho e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui do quadradinho fechado e faço um ponto baixo. No final, deu certo, tá? Olha, não ficou maravilhosamente igual, aqui ficou um pouquinho mais espaçado, porque deu aquele erro pra mim, mas não ficou tão diferente, então ficou um acabamento mais ou menos parecido, tá? Não vai dar pra ser uma coisa assim berrante no visual do trabalho. Vai acontecer com vocês esses tipos de coisa? Vai, gente, é normal, tá? Eu viro o meu trabalho e aí nós vamos para nossa última carreira agora. Aqui eu faço só um ponto alto, aliás, uma correntinha, dou uma laçada na agulha e nessa correntinha aqui, ó, de 5, a gente vai fazer diretamente aqui, ó, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, em cima do meu primeiro palitinho do Vzinho aqui, ó, e prendo com um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar dentro do Vzinho, direto, sem correntinha, sem nada, a gente faz, ó, laçada e um ponto alto. E um segundo ponto alto, normal. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos duplos. Então, você dá 2 laçadas na agulha, vem aqui no meio do Vzinho, puxa o seu ponto, solta 2 laçadas, solta mais 2 laçadas e fecha o ponto. Novamente, outro ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, venho aqui, solto 2 laçadas, mais 2 laçadas e fecho o ponto. E agora, eu faço 2 pontos altos normais, tá? Então, aqui no Vzinho são 6 pontos. 2 pontos altos normais, 2 pontos altos duplos e 2 pontos altos normais. Venho em cima do palitinho, do segundo palitinho do Vzinho, ó, e faço um ponto baixo, tá? Venho nessa correntinha aqui de 3, ó, que a gente fez 3 correntinhas, e vamos fazer 5 pontos altos normais. Então, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz,
daquele conjuntinho de 3 pontos baixos e faço um ponto baixo. Caminho para o último ponto baixo, eram 3, então eu trabalhei no primeiro, pulo o segundo, aqui no terceiro eu faço um segundo ponto baixo. Dou uma laçada, venho na correntinha aqui, ó, antes do Vzinho e diretamente faço 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, no palitinho do Vzinho e faço um ponto baixo. Vou para dentro do Vzinho, 2 pontos altos normais, 2 pontos altos duplos. Solta 2 laçadas, solta 2 laçadas e fecha o ponto. Mais um. 2 laçadas na agulha, puxa o ponto, solta 2 laçadas, solta 2 laçadas, fecha o ponto. E mais 2 pontos altos normais. Venho aqui no palitinho do Vzinho e faço um pontinho baixo, tá? Aí eu tenho a correntinha de 3 aqui. 5 pontos altos duplos, ó. 5 pontos altos normais, não duplos, esquece. Desculpa. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Venho no primeiro ponto baixo aqui do conjuntinho de 3, faço um ponto baixo no primeiro ponto baixo e um ponto baixo no último ponto baixo aqui, ó. E novamente 5 pontos altos normais, tá, gente? Então, essa é a sequência que a gente vai fazer até o final da nossa carreira. 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui no palitinho do Vzinho com um ponto baixo. Faço 2 pontos altos normais dentro do Vzinho. 1 e 2. 2 pontos altos duplos dentro do Vzinho. 1 e 2. E 2 pontos altos normais dentro do Vzinho. São 6 pontos dentro do Vzinho. Fecho aqui com um ponto baixo no palitinho do Vzinho e na correntinha eu faço 5 pontos altos normais. 3, 4, 5 e fecho aqui no meu primeiro ponto baixo. Olha como é que vai ficando, gente, ó. Bonitinho, né? Simples e bonitinho. Muito rápido de fazer e fica muito legal. Eu vou fazer a minha carreira até o final e volto com vocês. Olha só, gente. Todo pano trabalhadinho, ó. Olha que gracinha que ficou. Tá vendo? Muito fácil, muito rápido de fazer. Dependendo do tamanho de prato, em menos de 1 hora você conclui esse trabalho. E fica uma graça, ó. Tá vendo? Gente, obrigada pela companhia de todas vocês aqui
quem assistiu o vídeo até o final. Eu só tenho a agradecer pela companhia, por aproveitarem os meus conhecimentos e eu volto num próximo vídeo então. Se vocês gostaram, deixem um joinha e se puderem, se inscrevam no meu canal. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.